Rosa e Lá. Olá, seja bem-vindo. Essa semana nós estamos conversando sobre é preciso dizer que te amo? É preciso dizer? O Hélio sabe, né, amor? Ixi. Eu falo, você me ama? Gente, e nós sabemos, eu e Fabiane temos compartilhado muito sobre esse tema, né? Ele mexeu muito com a gente, principalmente comigo, né? Eu falei durante a semana aqui das minhas dificuldades de dizer te amo, não somente palavras, porque eu acho que palavras é mais fácil, né? Mas em gestos, no dia a dia, na rotina, né, do casal, expressar, porque o amor, o verdadeiro amor, ele é expresso por gestos, palavras e ações. Então, o verdadeiro amor se expressa a todo momento. Então, é muito difícil. Quando a gente resume essa demonstração só em palavras, e se a gente se disciplinar um pouco, fica mais fácil. O mais difícil é quando a gente realmente introniza isso e acaba transmitindo. Por exemplo, a Fabiane tem uma facilidade, como eu disse, muito grande de dizer eu te amo o tempo todo. As atitudes dela dizem, as palavras dela dizem. Aí eu fico lembrando ele, amor, você me ama? Só que para algumas pessoas isso pode parecer uma cobrança. É, verdade. Para algumas pessoas pode soar como uma cobrança. Para a gente já não é. Para a gente já virou normal. Ele também fala isso, eu também falo, eu falo mais. Muito mais. Então hoje nós estaremos falando a respeito desse assunto como tema principal, mas a gente vai trazer também a importância do casal no comportamento e na linguagem, tá? Então, a primeiro momento a Fabiane vai trazer o conteúdo dela, falando sobre... Fala de você, né? Do conteúdo que você vai compartilhar. Eu vou falar sobre fraturas emocionais, eu vou falar o impacto disso na demonstração de amor. As fraturas emocionais, a repetição de padrão, aquilo que você não queria fazer igual da tua mãe, do teu pai, tá lá você fazendo igual, ou dos avós, ou dos cuidadores principais. Então nós vamos conversar sobre isso e alguns pontos que podem sobrevir a quem vive repetição de padrão ou fratura emocional. Não vai dar tempo a gente abordar todos, mas vamos falar aqui de um monte. E eu vou trazer depois um pouco da nossa história, falando principalmente dessa importância de nós construirmos pontes dentro dos relacionamentos para que a gente comece a melhorar a qualidade do relacionamento. Tá? Isso parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Nós nos desarmarmos diante do nosso cônjuge e começar a aprender com ele, né? Como ser uma pessoa melhor. Quando essa troca ela fica disponível, quando a gente começa a depender um do outro para esse crescimento, a vida conjugal fica muito melhor. E cada um de nós tem uma forma de amar, né? Graças a Deus existe a multiforma, a diversidade comportamental e interpretativa do amor. E aí a gente vai aprendendo no dia a dia, na prática, o que um gosta, o que o outro não gosta, como que um entende amor, como que o outro entende. E o Hélio até falou um pouquinho sobre isso, eu falei também nessa semana. Vocês descobriram qual a linguagem de amor do seu cônjuge? Sim. Eu vou falar, aqui dizemos sim, né? Porque na semana passada a gente colocou no outro canal, no meu particular. Mas olha só, gente, eu quero trazer isso que a Fabiane falou, é muito interessante. Eu vou falar sobre essa minha transição, né, na minha parte, sobre a minha transição do primeiro round ao segundo round. Nós ficamos 3 anos e meio casados, né? Ficamos 12 anos separados e divorciados, e vamos fazer 13 anos amanhã de recasados. Então imagine o quanto de experiência nós adquirimos nesse processo. Então eu vou deixar a Fabiane aqui um momento trazendo esse conteúdo dela e já eu venho aí também, tá bom? Então, dentro das fraturas emocionais, eu até anotei aqui uns pontos para buscar não esquecer nada, lembrar-me de tudo, para
acontecer do jeito que eu pensei. Olha só, fratura emocional. Tem gente que teve pai ou teve mãe que praticamente não beijava, praticamente não abraçava, praticamente não tinha a demonstração de amor. O que que essa criança compreendeu? Ela compreendeu que para viver amor, ela não precisa demonstrar, ela não precisa abraçar, ela não tem essa necessidade do contato físico. Você, não sei se o seu cônjuge é assim ou você mesmo é assim. De, não abraça muito não, me solta logo. Ai, que melação, fica toda hora me abraçando, toda hora me beijando, que coisa chata. Porque acreditem, tem pessoas que ficam chateadas porque o cônjuge liga para avisar onde tá. Gente, e acha que é encheção de saco, que tá de melação. E não é, é a forma do cônjuge se relacionar, é a forma do cônjuge sentir que está amando. E isso é muito legal porque são dicas de você interpretar a forma dele demonstrar amor, a forma como ele quer que você demonstre amor para ele. Então, os pais que não tinham muito contato físico com os filhos viram adolescentes. Na adolescência, quer menos contato físico ainda com o pai ou com a mãe, que é mico, né? É pagar mico. Diminui mais ainda, aí começa a namorar, começa a ter relacionamento, casa-se e continua do mesmo jeito. Quase não abraça a esposa, quase não abraça o marido, raramente diz que ama. E, além disso, tem também a questão do entendimento distorcido de amor. Vocês já viram que, às vezes, tem pai e mãe que trabalha o dia inteirinho, passa o dia todo fora. Quando chega, cansado, cansada, quer ver se a casa está em ordem, se o menino fez dever de casa, se o quarto está arrumado, se o uniforme está limpo, se o tênis está, sabe? Quer arrumar tudo e resolver tudo. E a relação naquele momento do dia é essa, de cobrança, de bronca, de crítica, de correção. E não teve aquele tempo do afeto, da validação, de dizer o quanto que aquela criança andou bem aquela semana, o quanto ela andou bem, porque ninguém só erra. Filho não só erra, ele pode errar, mas tem os acertos. Então não teve aquele tempo. O que que pode acontecer? Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela tem muita dificuldade de compreender que amor não é bronca. Toda pessoa que ela ama, ela tem que estar brigando, ela tem que estar dando bronca, tem que estar corrigindo, tem que estar ajudando, tem que estar orientando. E ela falou que a vida dela é um estresse. O nível de cortisol dela é altíssimo. Ela vive estressada e vive cansada. Porque ninguém aguenta ficar com a amígdala cerebral o tempo todo ali disparada. Não dá. E o que ela faz no casamento dela? Ela cobra, ela critica, ela fica na cola para ver se está fazendo certo ou não. Eu brinquei com ela, falei, parece que é um tridentezinho ali que fica nas costas do marido. Mas isso é amor? Isso é amor? Brigar é amor? Dar bronca é demonstração de amor? Dar bronca é uma coisa, amor é outra. Criticar é uma coisa e amor é outra. Amor é falar de romance, é falar o quanto que aquela pessoa é querida para você, é falar o quanto que aquela pessoa é importante na tua vida, o quanto que ela te complementa. Esse papel é de mãe, Denise, é papel é de mãe, amiga, sai fora e cai no papel de esposa. Ficar criticando, brigando, não é amor. O seu cônjuge, ele vai saber fazer o que tem que ser feito. E se ele não fizer certo, ele vai buscar aprender. Gente, como é que você aprendeu? Você aprendeu quebrando a cara. Você aprendeu errando e buscando fazer certo. Foi assim ou não foi? Não é para criticar o tempo todo, não é para estar cobrando demais, não é para estar brigando e dando bronca. Isso não é amor. Bronca é uma coisa, amor é outra. Crítica é uma coisa, amor é outra. Divide isso, separa isso. Normalmente a pessoa tem esse tipo de sentimento porque foi assim que ela aprendeu a viver o tempo todo, sentindo amor.
Porque quando os pais chegavam em casa, era isso que elas tinham. Mas isso não é amor. Não é demonstração de amor. Ficou claro de... Ok. E outra coisa, atenção. Muitas vezes a criança busca chamar a atenção dos pais para ter a atenção para si. Uma criança pequena que vê o pai ou a mãe conversando com uma outra pessoa muito tempo e perdeu ali o olhar, perdeu ali o foco, ela vai buscar chamar atenção para ter aquilo para si, porque ela quer ser importante naquele momento. Todos nós, seres humanos, precisamos nos sentir importantes, válidos, aceitos, e a criança também. Agora, como que é vivido isso na infância e como isso vai para a adolescência e vai para o casamento, faz toda a diferença. Porque tem gente que se casa e acredita que ter a atenção do cônjuge é demonstração de amor. Que fica ali o cobrando, me dá beijo, me dá abraço. Onde é que você foi? Ah, você demorou 10 minutos a mais do que você falou. Por que você está demorando tanto? Aí fica na cola o tempo todo, buscando desesperadamente atenção. E às vezes, e muitas vezes, essa atenção que está buscando não é do cônjuge, mas é lá da infância do pai ou da mãe, porque não teve isso naquela época e quer agora. Então é muito importante separar. Assim como bronca é bronca e não é amor, buscar a atenção de alguém, deter a atenção de alguém também não é demonstração de amor. Ter atenção é uma coisa e ter amor é outra. Você vai para uma peça teatral e você está ali em atenção total àquela peça. Você está amando o ator? É diferente, não é? Eu peguei um exemplo bem... E é diferente. Amor é amor. Atenção é atenção. E outra coisa que eu botei aqui também, anotei para não me esquecer de falar para vocês. Tem pessoas que acreditam piamente que quando bate no cônjuge, isso é demonstração de amor. Isso não é demonstração de amor. Normalmente isso veio da repetição de padrão, porque viu isso acontecendo ou na própria casa ou de algum casal muito próximo e tomou aquilo ali como demonstração de amor. Às vezes essa criança só tinha a atenção do pai ou da mãe, o pai e a mãe só paravam para ouvi-lo na hora de correção. E ele batia, e ele criticava, e ele brigava, e acabou remetendo a essa pessoa que a demonstração de amor é bater. É diferente. Eu acho que eu falei até numa live que nós atendíamos um casal, que o rapaz ligou pra gente um dia e falou, olha, ela tá aqui, disse que enquanto eu não brigar com ela, ela não vai sair, e ela estava pendurada na varanda do lado de fora, dizendo que ia se jogar se ele não brigasse com ela. Porque na cabeça dela era amor, e não era. Depois, graças a Deus, depois disso ela trouxe o entendimento, ressignificou essa crença e colocou cada coisa no seu lugar. Assim como a possessividade. Tem pessoas que acham que tem medo de perder, tem medo de ser rejeitado, tem medo de aquilo não durar tanto tempo, porque é tão bom, e aí traz a sensação, traz o comportamento de posse, como se aquilo fosse uma demonstração de cuidado e de carinho. E aí não pode ter amigos, não pode sair, a não ser que seja com o cônjuge, não pode olhar para o lado, porque senão a interpretação é de que está perdendo. E ali tem briga e tem confusão. Posse é posse. Posse você tem de um carro, posse você tem de uma casa, você tem de um terreno. De ser humano, não. Então, a demonstração... Olha, eu conheço uma moça que, na verdade, ela é uma amiga minha, que há muito tempo eu não vejo. Mas na minha adolescência eu via muito. O marido a proibiu de ter contato com todas as amigas e proibiu de ter contato com toda a família. Enclausurou essa moça no seu lar. Que não é demonstração de amor. Na verdade, não deixa a pessoa crescer, não deixa a pessoa desenvolver. Então, a gente está falando aqui sobre várias fraturas emocionais e repetições
desculpa, e repetições de padrão que podem distorcer o entendimento e a demonstração do amor. Porque, gente, no final das contas, a gente quer ser amado. Tanto o homem quer se sentir amado, quer sentir que tem alguém do lado que pode confiar, quanto a mulher também. Mas se for distorcido o entendimento de amor, se for distorcido a forma de demonstrar amor, aí tudo complica, não é? Gente, aqui a umidade do ar tá menos de 20%. Acredita nisso? Assim como tem pessoas que acham que vão ser traídas a qualquer momento. Normalmente essas pessoas viveram situações de traição no seu lar de origem. Pode ser pai com a mãe com o pai, ou alguém muito próximo e foi muito impactante emocionalmente. E aquela pessoa viveu tendo traições na sua vida, no trabalho, no colégio, com amigo, com paquera, com namorado. E quando casa, fica com a sensação de qualquer momento vai ser traído também. E fica uma perseguição insana. Tem gente que fica doente mesmo, de tanto achar que vai ser traído a qualquer momento. Tá falando com quem? Deixa eu olhar seu WhatsApp, deixa eu olhar seus e-mails, deixa eu olhar quem tá falando com você no Facebook, deixa eu olhar quem tá falando com você. Entendeu? Isso é insegurança e muitas vezes é repetição de um padrão comportamental aprendido lá na infância. E muitas vezes não vai ter nem traição, mas dá tanta ideia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Busque autoestima, busque se conhecer mais. Quebra essa casca da dor. A dor que você viveu no passado foi lá no passado. Busque essa cura, busque ressignificar isso. E vem para o teu casamento 100% inteiro, íntegro, para que você possa viver esse casamento na sua plenitude. Todos nós tivemos algum caso para distorcer o nosso sentimento de amor, a nossa demonstração de amor. Todos nós passamos por algo. A gente pode carregar isso nas costas a vida inteira, esse fardo nas costas a vida inteira e levar para nosso casamento e prejudicá-lo, ou nós podemos buscar a nossa cura, a cura de quem nós somos, a nossa identidade. Nós falamos muito sobre isso na semana passada e na anterior também falamos sobre isso. Se você não viu os vídeos, vai lá, dá uma conferida, veja isso e busque se curar, busque se compreender, busque ter você inteiro. Você estando inteiro, é muito mais fácil você estar numa relação e estar ali demonstrando amor. E tem as pessoas que de fato foram vítimas na sua história, ou nos seus lares, ou com uma catástrofe, uma enchente que perdeu tudo, um fogo. Existem as catástrofes, existem os problemas familiares. E às vezes a pessoa ali foi vítima mesmo. Sofreu uma violência sexual, violência emocional, violência afetiva. E ali trouxe essa característica de ser vítima para a relação. E o que acontece na hora de demonstrar que ama? Ela acha que o outro é sempre o seu algoz. É sempre aquele carrasco que vai prejudicá-la de alguma forma. E fica com dificuldade de dizer que ama por causa também daquilo que viveu no passado. Uma fratura emocional vivida. Você precisa se curar, se tratar disso, buscar ajuda. E nós vamos trazer isso ao longo dos dias para você. Nós já temos falado sobre isso para te auxiliar. Vamos falar mais ainda. O grupo de WhatsApp nós vamos criar. Tá quase tudo pronto. Vocês sabem da nossa dificuldade de mexer com esse negócio de tecnologia. Mas a nossa filha está nos ajudando, né, filha? E a gente vai conseguir resolver isso e abrir esse grupo de WhatsApp, porque nós vamos colocar ali conteúdos relevantes e vamos interagir com vocês. Perguntas, nós vamos tirando dúvida, vamos interagir. Vai ser uma lista VIP, porque vocês sabem que o WhatsApp ele tem uma quantidade limitada, bem limitada. Acho que não são nem 200 pessoas. Então é bem limitada a quantidade de pessoas. Nós vamos estar ali com essas pessoas ajudando, ensinando, vamos mandar conteúdo, vamos mandar ferramentas e vamos ajudar no que nós pudermos, o que estiver ao nosso alcance, nós vamos ser inteiros com vocês. E agora o Hélio vai continuar conversando com vocês, tá bom? Muito obrigado, amor.
Qual é o nosso objetivo aqui? A gente justamente agregar valor à sua relação. Nós entendemos que muitos relacionamentos, eles acabam patinando, eles acabam indo para um caminho que a pessoa não quer ir. Como eu disse durante a semana, muitas pessoas, aliás, todo mundo, todos nós casamos para sermos muito felizes. Nós queremos ser felizes. Então, só que no decorrer do afã, a gente percebe que a gente não se preparou para aquele casamento, porque a gente acha que é fácil, a gente acha que é fácil estar casado. Só que não é, mexe muito com o ego, mexe muito com o nosso estilo de vida, a gente entra numa transição, é impressionante isso, porque as pessoas, elas sofrem mais com a transição, com o choque. Porque, gente, olha só, você era solteiro, você tinha uma vida de solteirice. E, de repente, você começa a ser uma pessoa, eu vou usar um termo aqui meio feio, mas você começa a ser uma pessoa amarrada na outra. Aonde você vai, eu lembro que no início do meu segundo round, porque, como todos sabem, né, eu e Fabiane tivemos 2 rounds no casamento, mas no meu segundo round era muito ruim eu lidar com essa sensação de que eu tinha que levar, tirar colo minha esposa o tempo todo, depois a nossa filha. A gente perde aquela coisa da vida de solteiro, a gente perde o nosso individual. E tem muita gente que fica em choque com isso. Então, falando até do meu segundo round, foi muito interessante isso, porque a pessoa que se casou no primeiro round é totalmente diferente da pessoa que se casou no segundo. Eu, quando me separei da Fabiane no primeiro round, eu tinha 25 anos de idade, imagine, 25 para 26 anos de idade. Então, eu era um garotão, eu tinha 26, eu tinha essa idade cronológica, mas a minha idade emocional era de 15, 17 anos, eu era garotão, curtia todas, mexia com noite, com balada, então imagina. Então, assim, era um garotão de 26 anos. E me separei. Quando eu me casei, no segundo round, eu já estava com 38 anos de idade. 38 anos de idade, imagina. 2 pessoas diferentes. Uma pessoa com uma idade de 26 e a outra com 38. Aí a gente pensa assim, a idade cronológica faz toda a diferença. Não. A gente costuma associar... eu coloquei até isso aqui anotado, a linguagem tem a ver mais com a maturidade do que com o sentimento. A linguagem tem mais a ver com a maturidade do que com o sentimento. E olha, quando a pessoa não tem uma linguagem boa dentro do casamento, a gente associa isso a uma falta de sentimento. Ah, ela não me ama, ele não me ama, fala assim comigo, fala assado. Gente, a linguagem, ela se amadurece com a visão da pessoa, com as experiências de vida que a pessoa adquire com a vida. E ela começa a enxergar mais o outro. Você percebe que criança, vamos supor, criança de 5, 6, 7, 8 anos, criança não identifica o outro. O mundo é só dela, o universo é centrado no eu. Então ela tem muita ou quase nenhuma capacidade de exercer empatia, porque ela só consegue pensar nela, os brinquedos são dela, a mãe é dela, o pai é dela, ela não consegue dividir nada. A imaturidade, ela traz esse sentimento de imaturidade, de leitura e, logicamente, de linguagem. Não é meu, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Quando você é maduro, você começa a ter um senso maior de empatia. E essa empatia, ela pode ir crescendo ou ela pode ir diminuindo. Então, no meu primeiro casamento, eu fiquei completamente perdido no meu primeiro round. Primeiro, eu entrei nesse casamento com uma ideia de que meu pai... meu pai foi o meu modelo de casamento, minha mãe, por mais que tenha sido um modelo furado, um modelo ruim, né, eles se separaram, o casamento deu errado desde o início,
Mas era o meu modelo, era assim que eu tinha aprendido. E lógico, a gente vai levar para dentro do nosso casamento o modelo que nós aprendemos, tá? Nós não vamos levar outro modelo, a não ser que você entre num curso para casamentos e descubra como é estar casado. Aí você tem possibilidade melhor de fazer alguns arranjos, alguns manejos, aí você vai atuar diferente dentro do seu casamento. Mas fora isso, gente, você vai levar o que você aprendeu antes do casamento, você vai levar o que você aprendeu dentro da sua família e você vai levar as experiências que você viveu nos seus relacionamentos sentimentais. Pois bem, a única certeza que eu tinha dentro do meu casamento no primeiro round é que eu não ia repetir o que meu pai fez. Eu tinha essa convicção, eu não vou repetir o que meu pai fez com a minha mãe. Aí nós achamos que nós temos um modelo de casamento. Só que esse modelo de casamento que a gente acha que a gente vai fazer ao contrário, a gente não esquece da referência. O modelo está lá, a gente está dizendo assim, eu não vou copiar ele. Só que você está fazendo um caminho inverso. Mas o modelo é ele ainda. O modelo é ela ainda. Aí você fica, não vou fazer. E foi assim que eu fiz. Eu fui dizendo, não vou fazer o que meu pai fez, eu não vou fazer o que meu pai... Com 3 anos e meio de casamento, o que eu fiz? Me separei da minha esposa, deixando ela sozinha com a minha filha, que foi o que sempre meu pai fez. Deixar os filhos nas mãos da mãe. Só que eu fiz com outro argumento, com uma outra história, mas eu acabei repetindo o que meu pai sempre fez. E quando eu fui para o meu segundo casamento, a impressão que dá, opa, agora eu estou no meu segundo casamento, meu segundo round, agora eu sou um homem mais maduro, 38 anos, 39 anos, vou fazer, então tudo vai ser diferente. Não, porque o modelo que eu tinha ainda estava aqui dentro, o modelo que eu digo relacional. Porque tem um modelo intelectual. O modelo intelectual, na maioria das vezes, você ainda não colocou em prática. Você ainda está tentando fazer daquela forma que você descobriu que é a forma certa. Mas você ainda não colocou em prática, porque saber é uma coisa, colocar em ação é outra. Então, no meu segundo round, fui eu lá, madurão, 38, 39, 40, e vai para lá, vai para cá, vem fazendo assim, vem fazendo assado. Gente, eu praticamente cometi os mesmos erros. Os mesmos erros. Porque o formato, o modelo que eu tinha na cabeça era eu tinha aprendido algumas coisas intelectualmente falando, mas o que eu tinha na minha subjetividade ainda estava impregnado nas minhas emoções. E eu pergunto para você, qual é o modelo que você tem seguido no seu relacionamento conjugal? O que você tem conseguido transmitir? Talvez você não tenha nem conseguido amadurecer os seus comportamentos. Ou seja, muitas pessoas que entram no relacionamento, elas ao invés de evoluírem, ao invés dela construir novas situações, ela acaba repetindo os mesmos padrões. E, gente, a linguagem de amor é fundamental nisso. Porque a todo momento eu vou precisar estar conectado com o meu cônjuge. A todo momento eu vou precisar me ressignificar e eu vou precisar estabelecer uma conexão emocional com aquela pessoa que está comigo. E olha, isso não é fácil. Se você tem alguns entendimentos imaturos, você vai usar uma linguagem de vitimização ou de acusação. E isso não permite a construção. Isso não permite que você construa coisas novas. E uma relação que não tem novidade, uma relação que não tem troca, onde eu não recebo aquilo que eu espero, é uma relação que vai minando suas forças. E a pessoa, ela vai se enfraquecendo, e ela perde a possibilidade, a capacidade de reagir frente aos conflitos.
Então vem os conflitos, vem as situações difíceis, vem as crises e a pessoa ela está tão desmotivada, ela está tão sem alimento emocional que ela não reage. E é onde você vê muitas pessoas dentro dos relacionamentos apáticas, abatidas, um relacionamento frio, um relacionamento que não dá tesão, que não proporciona prazer para a pessoa. E olha, eu não sei se o que eu vou falar aqui é um erro, mas uma mulher, quando ela não se sente satisfeita dentro do seu relacionamento, ela fica extremamente desgostosa. Ela perde a admiração pelo marido, ela perde o tesão pelo marido, como a gente ouve nos nossos atendimentos de casais, mulheres que perderam completamente o seu libido dentro da relação conjugal, perderam o seu tesão mesmo. E são pessoas que parece que estão ali naquela relação mais em função de segurar a onda do que propriamente proporcionar algo para o cônjuge ou receber. Já perdeu a expectativa de receber algo novo dentro desse relacionamento. E você, como está a sua relação? Você ainda olha para a sua relação e encontra prazer? Você encontra aquela troca que você tanto sonhou? Principalmente as mulheres, elas sonham muito com relacionamento. Olha, mulheres, não esqueçam dessa natureza que está em você. O seu sonho sempre foi ter um casamento maravilhoso. A menina, aquela criancinha lá que brincava de boneca, quando ela brincava de boneca, ela brincava de família, ela brincava de marido. Hoje em dia tem o marido da Barbie, que é quem, amor? O marido da Barbie? É o Ken. Né? Minha filhinha hoje, ela tem o Ken e tem a Barbie, e ali eles vão construindo uma família. O homem, ele fica um pouco mais afastado disso. O homem, ele vai aprendendo relacionamento, principalmente dentro do casamento. Por isso que normalmente o homem, ele acaba dando mais problema no relacionamento conjugal. Ele está pouco preparado para viver essa... como é que se dá o nome? Essa dinâmica tão gostosa de imaginar, de criar. A mulher tem isso. E olha, tem mulheres que já perderam a esperança dentro do seu relacionamento de viver um relacionamento feliz, de viver um relacionamento com prazer, com um gostinho de aventura, de encontrar seu marido ali feliz dentro daquela relação e ela entender que ela é importante dentro daquela relação. Então, muitas vezes, é o que eu costumo muito falar para os casais, às vezes o casamento está ali bonito, está blindado, mas a relação entre os cônjuges está fria, distante, sem graça. E essa relação fria, apática, sem vida, sem tesão, é uma relação que acaba mexendo com o casamento e vai ali e dá uma confrontada no casamento. E as estruturas do casamento acabam sendo abaladas por causa de uma relação que não tem troca, não tem vida, não tem prazer, não tem alegria. Você não vê o casal sorrindo juntos, você não vê o casal se divertindo, você não vê o casal namorando. Cadê o namoro nos relacionamentos? Cadê você andar de mãos dadas com o seu cônjuge, beijar na boca? A Fabiane tem muito isso, ela vem, beija na boca mesmo. E isso é bom, porque às vezes dentro do relacionamento, um vai ter mais dificuldade que o outro. É preciso que o afeto, o toque, os olhos nos olhos estejam presentes dentro dessa relação. E é um beijo mesmo. E quando isso não acontece, gente, a relação, ela deixa de exercer a sua função principal. E a função principal de um relacionamento é trazer vida, é que um receba a vida do outro, é que um se dê ao outro e que os dois possam compartilhar dentro daquela relação momentos de alegria, de prazer, de satisfação. Oi, Márcia, linda, tudo bem com você? Érica, tudo bem? Érica da Cleansp Psicologia.
em Águas Claras. Um beijo para vocês. Então, a comunicação, ela precisa ser muito bem elaborada. A linguagem, por isso que nós trouxemos esse questionamento essa semana. Será que é preciso mesmo dizer que eu te amo? Eu queria que você respondesse aqui no nosso canal. Você tem facilidade de dizer, de expressar o seu amor pelo seu cônjuge? E ele tem essa facilidade de expressar esse amor? Eu não estou dizendo só falar assim, ó, eu te amo, não. Eu estou dizendo assim, tem facilidade de expressar comportamento, atitudes, namoro, no seu relacionamento tem namoro? Como é que você tem promovido isso? Né? Porque é preciso promover esses comportamentos dentro do relacionamento para que esse amor seja o tempo todo comunicado. Quando você consegue comunicar seu amor dentro do relacionamento, você consegue manter essa chama acesa. Minha esposa trouxe um cafezinho. Gentilezas como essa, as gentilezas abrem um canal de comunicação. E a linguagem de amor, ela fica mais fácil. Gente, o casamento, ele é um jardim que precisa ser regado. Ele é um jardim que precisa a todo momento estar ali preparado para brotar e dar frutos. Vem cá, amor, por favor. Eu vou vir e vou trazer um negocinho. Olha só isso aqui. Aqui é o nosso segundo round. Quando eu casei com o Hélio, aqui nessa época, 8/9, tá aqui a data, ó, de 2006. Já ia errar. Essa pessoa aqui chegou no casamento depois de 12 anos de rejeição, depois de 12 anos de abandono, depois de 12 anos de espera. Quando eu cheguei no casamento de novo com o Hélio, vou colocar aqui. Obrigada, amor. Eu cheguei no casamento assim. No nosso primeiro casamento eu deixava no espelho, te amo, botava bilhetinhos em todos os lugares. Mas quando casei de novo com ela, eu estava com essas marcas. E para romper com essas marcas, eu primeiro precisei decidir. Depois eu fui buscar cura. E esse processo que nós vivemos de cura, ele e eu, nós estamos trazendo para vocês, buscando dizer para vocês tudo que nós aprendemos na prática da nossa vida, nós dois exercitando isso, nos estudos que nós fizemos, nos atendimentos que nós temos feito. Nós temos atendido muitos e muitos casais e temos ensinado também isso a eles. Dizer que ama. Ó, a doutora Daniela está dizendo aqui. Daniela Bispo. É o Daniela Bispo, que diz que ama todos os dias, inclusive sempre deixa um mimo na mesa do meu esposo, o bispo. Que linda! Isso é uma delícia e não é tão frequente. Mas essas demonstrações pela expressão e pela ação é aprendizado, é uma decisão. Nós trouxemos para vocês aqui várias situações para que você se identifique e busque sanar isso. Amor, deixa eu até compartilhar algo. Eu mexi aqui, acho que eu fiz besteira. Quando eu me casei com o segundo round com a Fabiane, eu imaginei que eu fosse ter algumas facilidades que elas não apareceram, elas não surgiram. Imagine, quando eu fiquei 3 anos e meio na igreja, que eu me converti nessa época, né? Eu estava 3 anos e meio convertido quando eu me casei com a Fabiane. 3 anos e meio de conversão. Eu decidi viver santidade esses 3 anos e meio. Eu ri quando me falaram que santidade era possível. E todo mundo aqui compartilhando, a Denise Eulália, eu digo te amo de manhã, quando acorda. Denise. Essa diz que ama. E depois dá uma bronca, só para dar uma reforçada, né, Dê? O Nelson fala toda noite, eu te amo. E você, Márcia? Você deve falar também, que você é muito fofa, você é muito carinhosa. Mas olha só,
Quando eu me deparei nesse segundo round, mais maduro e possivelmente mais aberto, vivendo santidade, né? E vivendo essa santidade justamente, eu imaginei assim, eu vou ser muito mais carinhoso do que eu era antes. Mas, gente, as dificuldades que eu vivi no segundo eram praticamente iguais a que eu tinha vivido no primeiro round. E às vezes nós pensamos assim, tal pessoa é fria, tal pessoa não me ama. Não. Às vezes a pessoa, ela tem dificuldade de expressar seus sentimentos como eu tinha. Eu sempre amei a Fabiane. Eu sempre, quando eu me casei com ela, principalmente no segundo round, eu tinha convicção de que era ela que eu queria. O amor não era menor ou eu estava em dúvida. A questão era, eu não sabia expressar esse amor. Eu não sabia dizer o quanto eu amava. Pelo contrário, eu repelia em algumas vezes que ela se aproximava com muito afeto e ela sentia isso. E eu sofria porque eu passava isso para ela. Não sabia por quê. Então muita gente está vivendo isso. Muita gente está vivendo isso. Olha, nós vivemos essa questão também de não saber namorar. Quando nós casamos de novo, nós ficamos 12 anos divorciados, 12 anos eu sem querer demonstrar, sem querer fazer nada, então me afastei e aprendi durante 12 anos a ficar longe e não demonstrar amor com ele. Quando nós casamos de novo, foi em 2 meses. Foi assim, rapidíssimo. Ué. Não deu tempo de desfazer. Foi processual que nós vivemos. Eu lembro que nós sentamos na frente dos nossos pastores na época e falamos assim, pelo amor de Deus, ensina a gente a namorar, que a gente não sabe namorar mais. Você lembra disso? Foi. E na nossa lua de mel, gente? Imagine, eu 3 anos e meio sem ter relacionamento sexual. Eu 12. Eu parecia um menino de 16 anos, eu tremia de nervoso que eu fiquei. Gente, foi engraçado demais. Qualquer dia desse a gente... Eu te cortei, amor, desculpa. Mas assim, foi processual e mais do que isso, nós decidimos mudar e decidimos juntos. Nós, olha, eu não consigo, não sei namorar, eu também não. Como é que a gente faz? Vamos pedir ajuda. Nós pedimos ajuda. Os nossos pastores olharam pra gente, uai, namora namorando. Se joga. Se joga. E a gente foi buscar como é que faz isso, como é que faz para quebrar essa casca, como é que faz para romper essas dificuldades, como é que faz para pensar diferente, sentir diferente e demonstrar diferente. Então nós fomos atrás de aprender, porque e atendendo outros casais, a gente vê que a maioria Gente, não sabe fazer. Eu lembrei disso agora. Na época a gente estava morando em São Paulo, na capital, e a gente às vezes ia passear ali na Paulista, que era muito próximo. A gente morava delícia, né? na Frei Caneca. E eu lembro que eu pegava as mãos da Fabiane como namorada, assim, eu achava tão gostoso. Eu falei, caramba, eu estou andando com a minha namorada. Gente, era uma sensação de prazer que eu tinha de estar ali com aquela... Porque eu nunca tinha vivido de fato. Na minha solteirice, eu ficava, eu não namorava praticamente. Ele não era vassourinha, ele era aspirador de pó. Passava perto, ele catava. Eu tinha muitos, porque a noite proporcionava isso. Então, namorar, eu namorei pouquíssimas vezes. Eu conto nos dedos das mãos. Então, assim, eu resgatei. Deus, eu posso dizer que Deus me trouxe isso e fez me resgatar como uma pessoa romântica, como uma pessoa apaixonada, uma pessoa disposta a viver um romance com a minha esposa. A Thaís está dizendo aqui, eu digo que eu amo, mas eu tenho mais dificuldade de expressar meus sentimentos. Isso é muito legal, viu, Thaís? Essa diferença que você trouxe aqui. Tem pessoas que têm muita facilidade de dizer, mas na hora de expressar, que é o meu problema, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer. Eu digo com muita verdade, com muita intensidade. Minha questão é justamente essa, de expressar constantemente isso. Obrigado, doutora Daniela, vocês são demais, amo e admiro demais vocês. Sabe o que o Hélio gosta de fazer, que eu gosto também? À noite ele gosta de fazer uma jantinha gostosa. E a gente senta junto. Na verdade, nossa filha também ama esse ambiente. Ficamos na cozinha ali, cozinhando junto, mexendo junto. A nossa filha vira e mexe, entra, pede para ajudar também. E ali a gente vai demonstrando amor também nisso.
É uma forma de A demonstrar gente ama amor. passear no parque, né, amor? Passear no parque, ficar na cama, os três batendo papo, sorrindo, brincando, jogo. Às vezes a gente fica contando piada, às vezes a gente fica vendo vídeo cacetada, essas coisas, pegadinha. A gente desce aqui no condomínio, a gente passeia de mão dada. Gente, não precisa de grandes coisas. Às vezes o Hélio fala assim, amor, vamos dar uma volta com o nosso cachorrinho, que tá ali doido para entrar, né, Puf Puf? E a gente vai passear ali próximo. E a gente vai passeando ali junto e conversando e falando de nós dois e falando o que um admira no outro, quais são as dificuldades. A gente fala da gente. Não fala de problema nem de nada. Tem seus momentos. A Denise falando, olha que diversidade legal. Eu gosto de jogar videogame com meu marido. Eu nunca joguei videogame com a minha esposa. A gente não sabe jogar. Esse negócio de tecnologia, amigo, Não é muito só na com a sua ajuda praia. da nossa filha mais velha. Mas, gente, fica essa dica, então. A importância de você exercer essa linguagem de amor dentro do seu E casamento. separar o que é amor, o que é atenção, o que é dar bronca, o que é criticar. Separar. Uma coisa é uma coisa. Teve que aprender, né, Dê? Isso é muito isso legal. Mesmo. Denise, a gente esteve com ela durante um bom tempo, né, Denise? É muito legal ver você casada, de filho, muito linda. O mais importante é você dizer sim para o seu casamento. É você acreditar. Esses momentos que nós compartilhamos aqui, gente, olha, nós estamos aqui apaixonados por esse projeto. A Fabiane falou um pouco sobre o nosso objetivo que nós temos de lançar esse canal VIP. Nós queremos te convidar. Pega o telefone, tem como a gente pegar o número? Peraí, eu vou ver o número do telefone. Nós temos um número que a gente... Tá aqui, ó. Tá aqui, celular. não tem como pegar, será? Ai, gente, não tem. A gente vai ter que colocar, anunciar para vocês, porque tem que A gente vai fazer um banner, a gente vai fazer um banner no nosso, nossos canais, disponibilizando o número do WhatsApp. O que nós vamos fazer com esse grupo VIP? Nós vamos desenvolver ali diversas ferramentas. Vai ser um canal onde nós vamos trocar experiência com as pessoas que estiverem conosco. Só que tem um número limitado de pessoas. Então a gente vai movimentar. Semana passada nós divulgamos esse projeto, mas é essa semana que nós vamos realmente começar. Começa na quarta-feira agora. Que dia vai dar quarta-feira? Hoje é dia 7? Domingo, segunda, terça e quarta. Então 8, 9, 10, 11. Dia 11 de setembro, a gente começa o nosso grupo de WhatsApp VIP. Então, adiciona lá teu nome. Como é que faz a pessoa? A gente vai pôr um link, a gente avisa para vocês, tá? Ótimo, a gente vai colocar um link, você que estiver interessado, você que estiver interessada, eu te digo uma coisa, vai ser top. Nós vamos entregar o melhor para vocês, tá bom? E a gente vai estar junto, mais ainda, compartilhando esses momentos de crescimento, de experiência, né, amor? Tem sido uma experiência com esse projeto, A gente tem tido né? muitos depoimentos bacana, muita gente que estava sem esperança nenhuma em restaurar seu casamento, já tinham desistido. Elas começam a ouvir, começam a ter esperança em seus corações de que pode sim restaurar seu casamento, pode sim ter um casamento feliz e saudável. E vamos desarmar essa bombaiada toda. Vamos desarmar essas bombas, tirar as minas terrestres, vamos tirar tudo isso e vamos ter um casamento feliz, saudável. Afinal de contas, nós merecemos, né? Filhos do Rei. Carol, quero te conhecer, viu? A Márcia fala muito de você. A gente tem que marcar um cafezinho. Um beijo para vocês. Estamos terminando aqui a nossa live. E até o próximo sábado estaremos juntos, tá bom? E a gente vai disponibilizar depois no YouTube, como sempre. Gente, curte lá. Nós precisamos de 1000 curtidas. Ótimo. Para poder fazermos live ao vivo no YouTube. E lá no YouTube é mais fácil para nós, que a gente faz a live ao vivo lá, já larga lá, e vocês vêm quando quiserem, no tempo que vocês quiserem. E aqui fica só 24 horas, né? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês também e até segunda-feira com os nossos vídeos e no próximo sábado às 5 horas em ponto. Convide seus amigos,
Convide todo mundo que você conhecer e que já é casado. Bom casamento, casamento em crise, não importa. O importante é que a gente esteja aqui Até sempre mais, juntos. Alan, Daniela, Tchau, tchau. Thaís, Denise, todo mundo que está me ouvindo. Tchau, Beijo. beijo. Até mais.